Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a este vídeo comentando sobre a estreia de Strange New Worlds. A gente vai falar aqui sobre os 2 primeiros episódios e as nossas impressões sobre esse retorno de Star Trek. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilhe, junto faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? A gente não tem o costume de fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de review de episódio, porque até então a gente, se eu não me engano, quando finalizou a segunda temporada de Strange Worlds, nosso canal ainda não tinha um público tão grande assim para a gente fazer uma análise. Mas agora, como a gente está um pouquinho maior, então mal não faz a gente começar a fazer esse tipo de vídeo, ok? E com isso vem os spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido os episódios, vai lá, assiste os episódios, depois volta aqui e deixa seu comentário aí embaixo. Lembrando que todos os comentários aqui são meus e do Bruno, deixa os seus aí também, sempre com respeito. Okay? E só para finalizar, a gente tem várias outras playlists aí no canal, procura lá que combina mais com você e deixa sua curtida, ok? Bom, já começando, o primeiro episódio da terceira temporada de Strange New Worlds, ele é parte de um episódio duplo. Quem assistiu a temporada anterior sabe que ela terminou com os Gorns prestes a invadir a Federação e a Enterprise sozinha no meio disso tudo, camuflada, sem ter muito o que fazer. Parte da tripulação estava num planeta de incubação Borg, ou uma nave de incubação Borg. Eu fiquei pensando que talvez nem fosse sobre incubação. Eles até explicam um pouco que eles estão sendo usados como combustíveis, mas eles terminam separados, com alguns machucados e outros não. Bruno, o que é que você achou sobre esse começo de temporada? Principalmente sobre esse episódio. O primeiro episódio, né, que a estreia ela foi dupla, né, como é tradição em jornada em muitos primeiros episódios de início de temporada, sempre são 2 de uma vez, né, e dessa vez eles repetiram isso, né. No Hegemonia Parte 2, né, eu vi algumas coisas assim que eu gostaria de trazer aqui comentários para vocês, né. Lembrando, se você não assistiu o episódio, pausa o vídeo aqui, assiste e depois você volta, porque a partir desse momento, tudo que a gente falar aqui vai estragar a experiência de quem não assistiu ainda. Então, já tá avisado. Bom, o pai que, desde a primeira temporada, lá no primeiro episódio de Strange New Worlds, a gente via o peso emocional e os remorsos que ele sente por conta da cadeira do comando. A gente viu isso no piloto de Jornada nas Estrelas lá em 65, né? No episódio da Jaula. E isso tá dentro do cerne do que é o personagem do Christopher Pike, né? Aqui, novamente, ele tem um dilema moral entre abandonar os colonos e os tripulantes por conta da ordem do Almirante April, né? E também tem o dilema dele com a Capitã Patel, porque ela tá com o ovo de Gorn dentro do corpo dela, e em tese não tem muito o que fazer, então ele tá correndo um risco gigantesco deixando ela na enfermaria da Enterprise. O que você acha do peso da cadeira de comando sobre Christopher Pike? Acho que eles fizeram bem em trazer esse arco para esse personagem. A gente sabe que lá em TOS ele apareceu em 3 episódios apenas, sendo o principal e outros 2 episódios duplos que a gente já tem vídeo aqui no canal. E eu gosto que eles deram esse enfoque para ele, porque era um personagem que quase a gente não tinha muita relação, ele apareceu bem pouco, e a forma como ele é introduzido, o seu arco de personagem, ele é muito interessante. O arco de personagem dele começa lá em Discovery, está caminhando agora por aqui, e ele é, tal qual o Brunão mencionou mesmo antes da gente começar, ele é uma das melhores adaptações que existe para um personagem antigo. Eu gosto das coisas que envolvem o Pike, porque ele não é só um capitão da frota que tem que dar ordens, ele é um personagem engraçado. E isso casa com uma coisa que eu gosto muito dessa série, porque, como eu falei lá no grupo do Telegram, que para mim assistir Strange New Worlds é voltar a ser criança.
porque eu gosto muito dessa série, porque fora o que a gente sabe de Jornadas, ela é engraçada, mas ela não é um engraçado que pesa demais como Lower Decks, nem é séria demais como Picard ou como Discovery se propõe a ser, não. Ela é leve, e é isso que faz a gente gostar dela. Ela é uma série leve, ela tem seus momentos de drama, de ação, mas no geral, as situações dela são. É uma série muito tranquila de se assistir. Você facilmente passa uma, duas, assim, 2 episódios, 2 horas vendo essa série, porque ela é muito leve, ela é muito tranquila, ela é muito de boa no universo de Jornadas. E eu acho que é isso que me encantou de verdade. Sobre o episódio em si, vale ressaltar uma coisa que eu sempre falo: os Gorns nessa parte da história são obviamente inspirados no Alien, no Xenomorfo. Isso aí não tem como negar, porque não é só o design da criatura que às vezes lembra muito Xenomorfo, mas a fotografia do bicho, alguns frames. É literalmente uma homenagem, né? É literalmente uma homenagem a um xenomorfo. Até a forma como eles nascem é xenomórfica, ele saindo do corpo do hospedeiro. O episódio de introdução lá na temporada, eu acho que nem foi nem de introdução, mas o episódio da temporada que de fato expõe os Gorns Da como uma Stardiver, ameaça né? incrível, tem todo um clima de Alien, todo um clima de terror, então esses vilões eles são bons por causa disso. Se tem alguma coisa que talvez eu não tenha gostado muito do episódio, foi a forma como eles resolveram a situação. Eu achei que ela foi, sabe, nem é rápida demais, mas ela foi muito um balde de água fria. Eu acho que quem assistiu o episódio estava esperando. Não que seja ruim, isso é excelente. O episódio todo é excelente. Só que eu acho que quem assistiu o episódio, principalmente quem assiste sem conhecer muito, ia estar esperando uma gigantesca batalha espacial. E para essas pessoas vai ser um balde de água fria, porque o que veio foi ciência, o que Jornada entrega. Eles resolveram as coisas todas não com tiro de phaser, não só com tiro de phaser, mas com inteligência e com a ciência. E o que para mim é bom, mas para outras pessoas que não assistem, que não têm o costume, talvez seja um balde de água fria. E que é uma das coisas que Discovery fazia bastante, resolvia as coisas com banho de água fria também. Mas enfim, o que você achou sobre a resolução do episódio, Bruno? Assim, o episódio ele vai andar com essa questão do April mandar eles recuar e depois o Pike ele vai entrar e fazer um debate com o próprio April, né? Que é o almirante da frota nessa situação, e falar que ele está errado. Que deixar fraqueza visível para os Gorns é burrice. Engraçado é que isso também é a opinião do Kirk lá na série clássica, né? A gente não pode nunca demonstrar fraqueza para outras potências no quadrante, né? O Kirk ele faz isso com os Romulanos, faz isso com os Gorns, e o Pike aqui tem essa visão, né? E assim, eu acho que o Pike tá certo. Tem que demonstrar força, infelizmente, né? Tem que demonstrar força. Mas assim, a resolução final, falando dela em si, né, que é o ciclo de hibernação dos Gorns, os Gorns eles têm uma mítica dentro da lore de Jornada muito extensa e muito complexa, né? Tanto que, do meu entendimento, existem várias espécies Gorns, e essa é uma delas que a gente visualiza, que é diferente da que vai ver depois, pelo menos é o meu entendimento, né? Embora sejam coisas separadas, é totalmente diferente. Mas assim, a gente já viu em Jornada resoluções com hibernação na invasão dos Borgs na Terra, lá na terceira temporada de Nova Geração. Da terceira para a quarta temporada, o Data usa praticamente uma solução parecida com os Borgs, né? Então é mais uma vez salvando a Terra e o quadrante com um ciclo de hibernação. Só que assim, é uma sequência fantástica, né? Vai ter outros elementos desse episódio de hegemonia, como por exemplo o Scott. A gente vê a questão dele ter o remorso de ser um dos poucos sobreviventes da Stardiver, que ele não conseguiu salvar ninguém, né, praticamente, né? E que ele reage sob pressão, né? Você vê a Pilha toda hora falando para ele explorar mais o talento que ele tem sob pressão, que ele tem muita habilidade, mas as emoções dele atrapalham ele também. O que você achou do Scott? Eu gostei de verdade, eu achei ele um excelente personagem, a escolha do ator excelente, ele lembra muito o Scott da série clássica. Sim. Também. Eu gostei. Com o Scott, agora a gente pode começar a se despedir da Pilha
Porque em breve, talvez. Eu acho que no segundo episódio ela nem. Eu sei que nos frames que lançaram da temporada ela aparece, mas talvez essa temporada seja a última dela. O Scott ainda é jovem, mas é provável que ele vá assumir o comando agora da Enterprise na parte de engenharia. Então a gente pode começar a se despedir da Pilha, o que é triste porque eu gosto da Pélia. Eu acho ela um excelente personagem, eu gostaria de ver mais coisas sobre ela. Mas eu gostei bastante. Eu gostei muito. Eu gostei muito da Pilha, eu achei que depois do Hammer, ela foi uma boa construção. Eu senti muito quando a gente perdeu o Hammer, porque eu gostava muito do Hammer, eu achava ele um personagem excelente Morte também. Acho que trágica. morte trágica. Eu acho que essa série, ela não tem personagens ruins. É que nem eu tava falando pro Brunão e pro nosso outro amigo Igor. Eu gosto de todos os personagens daqui. Eu gosto, inclusive, da T'Pring, que o Brunão não tem muita paciência, mas eu acho a T'Pring, inclusive a T'Pring, uma personagem excelente, cara. Não, Eu gosto demais deles. Eu gosto de todos. Eu acho que Jornadas fez pelo menos essa encarnação de Jornadas, fez uma coisa muito incrível, que é trazer pra tela personagens que a gente não tem como não gostar. A gente gosta de todo mundo. Talvez tenha um que a gente goste menos, outro que a gente goste mais, mas não é como na Next Generation pra mim, que eu não gosto do Worf, ou como Discovery, que eu não gosto de quase nenhum personagem, porque todos eles são completamente reais. Não, tem como, eu gosto de todos aqui. Eu não consegui deixar de gostar de praticamente nenhum. eu tenho que comentar sobre um especial nesse episódio de manhã, que é ela. Você citou aí a inspiração e homenagem total aí do Strange New Worlds quanto à obra de Alien, né? E ela, do meu ponto de vista, ela é literalmente um contraponto do que a gente tem da Tenente Ripley. E sendo ela uma aumentada, aqui ela não é intelecto superior, ela é instinto de sobrevivência total. Né? Você tem as sequências com ela atirando com os rifles phaser, com ela lutando com explodindo a cabeça do Gorn para salvar o Ortegas. Então, assim, essa cena eu achei maravilhosa, na hora explodiu assim, puf. É coisa rara que a gente não vê em Star Trek, né? Pelo menos não vi, agora a gente tá vendo mais, né? Muito mais. Mas assim, também Muito bom. tem a Ortega. Né? A Ortegas em si, eu achei que a sequência dela, até o momento em que eu tava assistindo, eu achei, pô, vão matar a Ortegas. Matar a Ortega. Também achei. Só que ela não morreu. E assim, a sequência dela pilotar a nave Gorn na fuga, eu achei muito pouco crível, porque quando ela tomou aquele gancho que feriu o abdômen dela, eu pensei, mano, ela tá com as tripas penduradas, velho, vai morrer. E aí ela começa a sangrar em cima do painel do caça Gorn, quando eles fogem, eu falei, mano, vamos matar ela. Mas ela não morreu, né? Ela não morreu. Eu achei pouco crível, mas achei fantástica a sequência da fuga deles, né, da nave Gorn. Mas achei pouco crível. Mas isso não é o ponto ruim da história. A história é boa, é assim, tanto que eu dei a minha nota lá no IMDb, eu coloquei 8 estrelas lá, dei a nota de vocês também lá no IMDb. Digita lá Strange New Worlds, dê a nota do que vocês acham do episódio. Acho que isso daí é muito válido para o próprio pessoal da produção de Jornada saber que a gente tá visualizando e dá a nossa opinião a respeito. Isso daí impacta muito sobre a continuidade da história. É isso. Eu achei que a Ortegas fosse morrer para a introdução do Zulu, Também. mas não aconteceu ainda. E principalmente porque eu entendo que a gente já tem uma garota que ela é oriental na ponte. Eu não sei se a produção vai colocar o Zulu agora. Então talvez o Zulu só venha na virada. A produção, gente, assim, parece besteira, mas produção de filme funciona desse jeito, tá? Eles evitam repetição de qualquer coisa aí, tem ou pessoa parecida em um set para não ficar justamente repetitivo para o público. Se você já tem aquela garota lá, eu não consigo me lembrar do nome dela, é porque quase nunca é falado, mas ela já tá ali para emular o Zulu, para anteceder a chegada dele. Eles não vão colocar ele enquanto ela estiver lá. Pelo menos eu imagino que não. Mas produção de filme funciona desse jeito. Eu imagino que, então, se a Ortegas não morreu agora, então, baseado no que a gente vai ver no próximo episódio, que a gente vê o arco dela no próximo episódio, ela vai ter algum destino nessa terceira temporada. E aí vai servir para a introdução do Zulu como piloto. Bom, eu gostei desse episódio. Eu achei que foi um bom episódio de finalização, começo de temporada. Eu achei que ele merece um 9,5, 10. Eu vou dar 9,5 porque eu quero dar 10 pro próximo.
Caramba, Eu que adorei o outro diferença. episódio. Mas Eu assim, adorei o outro episódio. Mas assim, aproveita. facilmente ele fica com 10 na minha nota. É só porque a gente vai falar de 2 episódios aqui que estrearam, É, a então estreia deixa foi isso com dupla. 9,5 para não ter 10 no próximo. Agora, Mas pegando o gancho, porque a gente vai entrar, comentar agora um pouco sobre o segundo episódio, que tem parte no que aconteceu no primeiro, que é o Spock e a Chapa, né? Tem a sequência deles toda, é uma história separada dentro de Hegemony Parte 2, é o Spock e a Chapel, as emoções deles, eles tentando salvar a Batel, e o resultado final disso. A Batel é salva, mas o Spock ele tem uma dificuldade imensa com relação às emoções dele com a Chapel. E assim, eu entendo que a intenção do Spock em Strange New Worlds era mostrar como o lado humano dele que a gente não viu na série clássica. A gente vê isso só no final da vida dele, né? A gente vê isso lá no final de Nova Geração, um Spock mais maduro emocionalmente. E aqui não, a gente vê ele imaturo emocionalmente. Ele não tem um autocontrole quando ele tá apaixonado. E assim, eu acho isso muito ilógico. Pelo menos assim, a visão que eu tenho do Spock é a visão do Spock já construído da série clássica. Mas eu não julgo quem goste disso, eu acho que é interessante explorar isso. Não achei uma má ideia. Não achei uma má ideia. Mas assim, ele vai ficar tomando pé na bunda. Vai ficar tomando pé na bunda. E assim, a Chapel fala pra ele que eles têm que dar um tempo, né? O Spock ele fica iludido, achando que ele tem chance ainda, né? Mas não tem. Não tem. Ele mesmo não enxerga que isso não é uma coisa viável. E assim, pra quem queria, quem sonhou, né? Quem sonhou em ver esses dois juntos, né? A gente vai ter essa experiência agora, né? Núpcias irreais, né? O que você pode me dizer desse segundo episódio? eu gostei demais. Eu gostei demais. Para quem não sabe, eu sou muito fã de uma boa história de romance fracassado. Então, eu gosto muito desse. É real, assim. Eu detesto romance água com açúcar, que as pessoas ficam de chamego. Não. Eu sou fã de uma história de romance fracassado, sabe? Com pessoas tristes e deprimidas para sempre. Porque vai minha orientação, a vida não é um bolo de pote, sabe? E é isso geralmente ninguém, assim, grande parte na vida fica com quem de fato se apaixonou. É muito raro. Então, eu acho muito interessante quando os produtores de jornadas trazem esse tipo de coisa. E um dos melhores arcos, para mim, e que eles mais focaram e que eles acertaram de mão cheia em toda a Strange New Worlds, foi o arco do Spock e da Chapel. Quem sabe, quem já acompanha, sabe que lá em Teos a gente tem esse romance mal desenvolvido, não, esse romance entre os dois que É, história sofre não bem uns problemas, contada. história não bem contada. E aqui, desde o começo, desde a primeira temporada, a gente tá caminhando com isso. A gente tem a T'Pring, que é outra personagem excelente, que tá no meio dessa história, coitada. Ele tá tomando pancada atrás de pancada. É, eu tenho certeza que a T'Pring sabe que o Spock tá apaixonado. Isso fica bem claro também. E eu achei que esse episódio foi meio que uma finalização de um arco para começo de outro, sabe? Quando é muito interessante porque é a primeira vez que a gente vê o Spock de fato à beira de uma animação em que ele mesmo não pode se controlar. Porque Ele ele, não se para quem controla. serve o contexto, ele a Chapel saiu para uma bolsa de estudos em que ela vai ficar com o doutor, que ela vai estudar com o Dr. Corby. Quem não sabe do Dr. Corby, a gente já tem um vídeo aqui sobre do que as meninas são feitas, em que a gente mostra o destino dele, que ele vai se tornar. O que é um pouco triste por esse personagem, mas ela vai para uma bolsa de estudos com o Dr. Corby, só que o Corby, ele. Só que ela não, o Spock ele tá meio perdido nessa situação, porque ele acha que ela vai voltar, eles vão manter um relacionamento que eles já tinham. Tem uma Só que ideia disso. não, Tem uma só que ideia disso. não. Só que não é assim que funciona. E ele até questiona ela. Fala: pera, você disse pra mim que você ia tirar um tempo pra você pensar e quando você voltasse nós íamos resolver. Mas aí você não pensou e você volta com o novo namorado. Cara, eu achei isso muito bom. Eu achei de fato muito bom. Comentário. Assim, gente, eu não falei disso da hegemonia, mas isso faz sentido. Por que esse episódio é assim? Por que o Spock tá aqui? No Hegemonia Parte 2, o foco filosófico é a esperança e a fé.
Você vê isso em várias cenas de hegemonia, né, até o final. Você vê até o Pike rezando o Pai Nosso, né? Porque ele tá desesperado para bater ou voltar. E o Spock, ele fica com essa coisa na cabeça dele também. Ele tem esperança, ele tem fé que a Christine vai voltar com saudade dele. Não com um namorado, noivo. E assim, no segundo episódio, tipo, o sabor é literalmente comédia e emoções, paixão, romance. Então, dá esperança pro romance e a paixão, sabores e atenção. Tensão quase não existe, não tem phasers. É um episódio bem pastelão em algumas partes. Gostei Mas demais. assim, começou o pastelão no quê? É aniversário de 100 anos da Federação, né? E aí eles estão na Terra, na base estelar 1. Né? E aí o Spock tá com o Alan aprendendo a dançar, porque ele quer fazer uma Da hora. surpresa pra Christine. Ó, eu sei dançar. Né? E ela é amiga do Spock, né? Ela vai ajudar ele no máximo que ela puder, porque ela tinha um sonho de ser bailarina e ela sabe dançar. Isso me lembra outro paralelo com Nova Geração, em que o Data pede para Beverly, que também era bailarina quando jovem, para aprender a dançar, porque no caso dele ele queria ser mais humano, ser mais atrativo. O Spock também está tentando aumentar o lado humano dele. Então, assim, não sei se a produção se inspira em coisas interessantes do lado humano de outras séries de jornada, mas eu vejo muito esses paralelos que já foram utilizados antes. Mas, assim, a cena do encontro do Corby, ela é muito zoada porque o Spock ele gosta muito do trabalho do Corby. E ele só descobre que ela é a parceira dele na hora que ela fala. Depois dele dar o presente para ela, que é um livro que ela queria muito, um livro antigo, e pelo que a gente vê, é um livro original, é um escrito original, é coisa super antiga, né? De quase 300 anos do livro, Salvator, alguma coisa, não lembro o nome agora. Mas assim, a decepção, do amor à decepção, como o Jean diz, né? Essa história ela vai ter muito disso. E assim, tem uma dica que são os sensores da nave. O Scott, ele tem um instinto muito alto para problema. E ele vê por um instante um piscar na lateral da nave dentro da doca e ele, não deve ter sido nada, né? Ele ainda é amador. E aí a gente vai descobrir que tem uma pessoa sempre na janela, se vocês observarem com muita atenção, tem uma sombra, uma silhueta humana nas janelas da nave durante as conversas. Tanto que na conversa da Christine, quando ela vai no aposento do Spock, tem uma silhueta lá ouvindo ela falar: você vai ficar bem, porque eu vou ficar com ele. Mano, eu tenho dó do Spock, porque ele foi de candidato legal a friendzone, assim, mas 3 meses longe, cara, é o que a Lamas fala, o coração e a distância, é isso que acontece. Ele é que não foi lógico. O que às vezes me deixa incomodado com o Spock é que ele ainda não é tão lógico. Pelo menos, eu gosto disso, da lógica do Spock, da frieza, do calculismo dele. Né? Mas aqui Mas não é, é pouco. mas não é a discussão sobre a esperança? A gente estava tendo discussão sobre a Sim, esperança. exato, só que Então, aí é então ilusão abandonar a já. O lógica Spock ele não tá seria iludido. errado. Eu acredito. A gente teve toda uma. É porque assim, eu não sei o quanto. Eu acho que a única companheira que o Spock teve até então foi a T'Pring. Ele ainda não conheceu aquela moça daquele episódio horroroso das A plantas assassinas. Kalome, né? A Leila Ele não Kalome era conheceu uma outra A Leila personagem que eu Calome. esperava que eles usassem e não a Chapel. Mas tudo Provavelmente bem. agora vai vir a Leila Calome nessa temporada para fazer ele meio que desapegar da chapa. Outro Mas ponto o legal que Spock, você ele não. falou desse episódio da Kalome é que nesse episódio das falsas núpcias, o poder do Gotos, que a gente vai descobrir, né, que tem o Gotos nessa história, ele age da mesma forma que os esporos, com emoções fortes, a ilusão acaba. É a mesma situação, né? Interessante isso. E eu acho interessante porque ele nunca teve uma relação com outra pessoa que não a T'Pring, aparentemente. E a relação dele com a T'Pring é uma relação de elo mental, é uma relação. Eles foram os pais deles Condicionados, que né? decidiram. Foram os pais deles que decidiram que eles iam se casar. E eles criaram essa relação através desse elo e aceitaram esse destino. O Spock ele nunca se relaciona com outra pessoa. Tem um episódio muito bom da temporada anterior, que eu acho que é o penúltimo episódio da temporada, que é o episódio musical.
E eu Ah, tava até meu falando isso com um Deus. amigo no trabalho ontem. Episódio Adorei horrível, esse cara. episódio nota 10. Eu gostei de verdade. Eu gostei Ó, muito desse tem episódio, uma coisa nota que eu 10. defendo Só desse para concluir episódio. só para concluir o raciocínio, no nesse episódio musical, quando tem a parte da Chapel, para ela que ela começa a cantar, a letra da música dela é bem clara. Ela fala: "Eu vou e você vai ficar aqui. E é isso que eu vou fazer." E é interessante, eu falo uma coisa mais ou menos assim, é interessante porque ele não consegue entender porque ele nunca sofreu uma desilusão amorosa. E tal qual eu falo em um dos meus livros, se apaixonar é uma merda. Se apaixonar é uma porcaria, porque você corre riscos. Você corre risco de ser rejeitado, você corre risco de se machucar, você corre risco de dar certo. Mas você corre risco de dar certo e não dar certo no futuro. Então é tudo um jogo de apostas e um jogo de sorte e esperança. Então eu acho que o Spock ele não estava muito preparado para esse tipo de coisa, porque ele nunca passou por isso. Eu confesso que eu gostei muito desse arco, eu gostei muito desse arco dos dois. Eu acho que com a finalização desse episódio, com o que o Trelane fez e com a declaração do Spock, esse arco ele vai ser reduzido de tamanho. Não acredito que agora, na terceira temporada, eles vão dar muito enfoque nisso, principalmente por causa do final. Eu acho que o tema da temporada em si vai ser os traumas, porque eles vão ter que lidar com os traumas não só dos Gorns, mas das decisões que eles tomaram. Eu acho que o trauma da Ortegas de ter sido empalada vai voltar, tal qual a gente viu no último episódio. Eu acho que o trauma da namorada do Pike de quase ter sido incubada, de ter sido explodida, vai ser, ou o dele também de quase perdê-la. Eu acho que o foco dessa temporada vão ser os traumas mesmo, e eu vou gostar muito do que a gente vai ver agora. Gostei muito do episódio, da nota 10 pra esse episódio. Assim, o episódio tem muita comédia, né? A gente tem o socão na cara do Corp, né? Eu achei aquela cena maravilhosa, né? Do Spock ali. Aí, de repente, ele abre os olhos, né? Da mente dele, né? E no final, né? A gente tem que o Trelane, por todas as ilusões que ele faz, uma observação interessante é que toda vez que ele aparece no reflexo, ele tá com a forma que as pessoas enxergam ele. Né? No bar ele dá a bebida pro Spock, ele é um barman temporário vulcano. O Spock tá falando, não sabia que tinha um vulcano de barman. E quando ele tá organizando o casamento, já na ilusão, ele é um andoriano. Então eles não vê o Trelane como a gente tá vendo na filmagem. Eles veem como ele quer que eles o vejam. Tanto que isso não quebra a história lá no futuro, se eles quiserem explorar o Senhor de Gotos, a história vai bater ainda porque eles não enxergaram o Trelane, eles enxergaram quem ele queria aparecer, né? Assim, o fundo musical, você falou da música lá daquele episódio, eu gosto das músicas daquele episódio, acho que a E escolha da obra demais. musical é boa, embora eu não goste da história de fundo, mas tudo bem. Nesse episódio já, nesses dois, assim, de modo geral, Strange New Worlds tem uma produção musical maravilhosa, né? Isso daí é indiscutível. E assim, a última ponta solta, né, cai de novo, né, na Ortegas, né, que a gente conheceu também o irmão dela aqui, né, que ele vai ficar fazendo brincadeira com a Aurora pra deixar a Ortegas nervosa, né. E assim, ela tem aquela sombra do Gorn na mente dela. A gente não sabe se aquilo é uma ilusão, um trauma, uma comunicação. Eu tenho uma suspeita. O que você acha? Eu acho que é só o trauma na cabeça dela. Eu acho que eles não vão reutilizar os Gorns agora. Eu acho que Interessante. os Gorns eles é uma ameaça que ela já foi suprimida. Eu não considero que eles vão insistir 3 temporadas nesse arco. Eu acho que eles vão agora começar a dar outro arco de história para Lan, porque até então o arco de história dela era basicamente sobre os Gorns. E então agora eu acho que eles vão tentar uma coisa diferente, talvez um outro inimigo. Não o Império Romulano também, porque a gente sabe que o Império Romulano eles ainda só aparecem lá em TOS. Os Klingons também não. A gente pode até fazer um vídeo sobre quem são os vilões da próxima temporada, porque os vilões no contexto geral da próxima temporada.
Eu, se eu não me engano, vi alguma coisa sobre vulcanos. Talvez eles queiram usar os extremistas lógicos de novo. É um conceito que foi abordado lá em Enterprise. E é um conceito que é interessante porque a gente vê que na função da T'Pring, que ela é carcereira ou psicóloga penitenciária, basicamente, a gente vê que tem algum. Eu não acho que essa penitenciária vulcana foi colocada de graça. Eu acho que ela vai ter um fundo maior aqui em Strange Worlds, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com os vulcanos, principalmente por causa do Spock. Acho que o Spock agora, o arco dele da Chapel dando uma esfriada, a gente vai precisar de um novo arco para ele, e talvez esse seja o grande arco dele, talvez venha a Leila Calome, que eu também acredito que em breve vai aparecer, o que é muito interessante porque ontem eu estava pensando quais seriam os próximos personagens a serem introduzidos. Talvez a Leila Calome, talvez a gente comece a abordar aqueles personagens de fundo da Enterprise do Kirk que a gente não tinha muita. Eu Genesis pensei, Range, talvez. será? Então, eu pensei na Genesis, mas eu não acho que eles vão trazer a Genesis Range. Eu acho que esse é um jogo complicado para produção e para desenvolver por conta do fim, por conta da saída da atriz e o que É uma aconteceu com pena, ela. né? Eu acredito que eles estão. Que a produção de Jornadas vai sempre tentar manter a personagem no limbo por conta disso, porque é uma mancha bem feia na história de Jornada. Eu não acho que eles querem ressuscitar isso. Eu acho Outra, que trazer de volta vai ser um. Vai fazer as pessoas pesquisarem e Jornadas talvez caia numa discussão que a produção não quer. outra surpresa que a gente teve para quem assistiu foi, se vocês viram a dublagem em português, talvez vocês não pegaram a sacada, porque a dublagem do Kill no original é uma e a dublagem no Strange é outra. Mas para quem assistiu em inglês, né, ficou notório, todo mundo conhece a voz do Kill, né? E lá tá o John DeLance, né, fazendo o papel do papai do Trelane, né? E eu achei super interessante essa escolha, porque para mim sempre fez sentido que o Trelane ele é um Kill em formação, a transformação do Kill. Eu acho que isso foi uma escolha super acertada. Eu nem acho que o John DeLancey é o pai do Trillane. Eu vi algumas coisas na internet comentando sobre isso, mas eu acho que não. Eu acredito que é só um cameo do John É, DeLancey mesmo. Porque a gente sabe que o filho do Kill DeLancey tá lá em Voyager. Voyager, né? Então, eu não acho que ele seja, mas eu gostei também, achei interessante trazer. É que eles são atores que vivem muito desses papéis, né? A gente viu o John DeLancey lá em Picard. Então, eles são atores que eles eternizaram esses papéis e que os fãs amam ver esse tipo de coisa, então fica meio que legal trazer esses personagens. Eu gostei da declaração do Spock no final, gostei Sim, a da saída do solução. Trelane. Entra numa discussão que é daquelas que geralmente as pessoas usam quando querem criticar muito essas séries mais novas, que é sobre aonde começa o legado e aonde ele termina, sobre se o que a gente coloca na série baseado no que já passou, ela interfere ou não no canon. Eu acredito que se torna um pouco de burrice lá na frente ninguém saber sobre o Trelane se o Spock tava lá e viu. Porque é basicamente a mesma coisa. O pai vindo chamar o filho e ele indo embora numa luz. E, mas eu não vou comprar essa ideia porque a gente é uma coisa para fã, então é uma coisa esporádica, então não interfere muito na história. Eu nem sei, no final desse episódio eles não esquecem, né? Tipo, o que aconteceu, todo mundo continua lembrando. É que assim, aquilo que eu comentei no início é que eles não viram o Trilane, eles viram o Andoriano organizador do casamento e descobriram que ele é uma entidade energética, É, filha de outra entidade, entendeu? Então não é o Trilane na cabeça não é deles. o Tulane Então ainda. pro registro da Uma boa. frota, é só um alienígena que apareceu lá, eles não sabem quem é, entendeu? Então isso não atrapalhou. Agora sim, a desculpa esfarrapada do pai, que eu achei divertido tanto no original em inglês quanto no português. O bar tá aberto, gente, é festa, vão se divertir, já Eu foi. gosto do Pike. Né? Eu achei muito legal essa finalização. Bom, Cara, eu gosto muito do Pike. eu espero realmente que eles explorem
novos personagens que a gente já conheça, né? Eu não sei se a Calome vai ser uma opção possível, mas eu espero que sim. Eu acho que faz mais sentido para esse Spock, do jeito que ele é agora, ele encontrar a Calome, né, do que ficar sofrendo com a Chapel, que já vai ser noiva do Corby de qualquer jeito, né? Mas é isso, vocês viram o Spock quase casando mais uma vez, né? Mas eu adorei a solução dele. O Spock, ele é um personagem que, independente da versão que ele é representado, ele sempre tá com a verdade. Independente da lógica ou da emoção, ele sempre tá com a verdade. E isso daí é uma das coisas que tá nessa série nova de Jornada, a verdade. Eles brincam com guerra, eles brincam com temas de dor, sacrifício, comédia. São vários sabores, é muito agridoce. Né? Então tenta agradar mesmo. Positivo. E você que Positivo. assistiu? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, os momentos fortes, os momentos ruins, né? O que vocês gostaram e não gostaram. Não esqueçam de deixar um curtir, um joinha, se você gostou, compartilha com seus amigos. Agradeço a quem chegou até aqui, o meu muito obrigado, uma vida muito longa e muito próspera. É isso aí, galera. Agradeço que a gente chegou até aqui também. Curta, comenta, compartilha. Deixa aí se vocês estão ansiosos pro próximo episódio de Strange New Worlds. O que vocês acharam? Se assim como eu, vocês acham que o Spock ainda é imaturo com esse relacionamento, comenta aí se vocês concordam com as coisas que a gente falou. É isso. Caplar. Deixa eu ir.